Olá pessoal, aqui quem fala é o Gilvamar, professor do curso técnico de farmácia da Escola Alvorada. Nesse momento nós iremos dar início à nossa disciplina de noções básicas de patologia, disciplina essencial, indispensável para os cursos da área da saúde. Você que escolheu curso de farmácia ou qualquer outro curso da área da saúde, você certamente escolheu este curso porque deseja cuidar do próximo, deseja ajudar as pessoas a se prevenir, a conscientizar elas de certas doenças e também ajudar elas no tratamento delas. Então é isso que nós estudamos em patologia, acerca das doenças, das enfermidades que podem acometer as pessoas, certo? Durante a disciplina, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato comigo, fale comigo, que estarei à disposição. Durante toda a disciplina nós estaremos fazendo um bate-papo, atividades para que vocês possam acompanhar e que essa disciplina fique uma forma mais didática, prazerosa possível. Certo, pessoal? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula. Pessoal, nossa disciplina nós vamos dividir em tópicos, basicamente em 3 tópicos. O primeiro tópico nós iremos abordar acerca da introdução da patologia. Nós iremos apresentar também o histórico da patologia e a importância da área da saúde. Tudo isso no primeiro tópico. No segundo tópico nós iremos falar alguns conceitos, termos encontrados na patologia e as classificações da patologia. E no terceiro tópico iremos abordar doenças raras, métodos para a realização de exames ou identificação das doenças. Salientando, por que eu coloquei essa última parte aí como terceiro tópico, porque ela vai ser um pouquinho mais extensa do que os outros tópicos. O primeiro e o segundo a gente vai ser tópicos mais rápidos, nós vamos dar ele na primeira semana de aula. Na segunda semana nós iremos tratar dos conceitos e classificações, e na terceira e possivelmente na quarta semana nós iremos tratar das doenças raras, métodos para a realização de exames e identificação das doenças, certo? Esses são os tópicos que nós iremos abordar durante toda a disciplina. No primeiro momento, nessa primeira videoaula, nós iremos falar apenas sobre a introdução da patologia, o que é patologia, os conceitos básicos que vocês precisam ter para nós darmos prosseguimentos, para falarmos do histórico da patologia, na importância da área da saúde e os demais temas que iremos abordar. Então, preste bastante atenção nessa primeira parte. Qualquer dúvida, fale comigo, certo? Ok, pessoal, então o que seria patologia? Primeira coisa que a gente deve fazer antes de prosseguir em um determinado assunto, qualquer assunto que a gente ainda não tem conhecimento, é partir do conceito, do significado da palavra. Sempre procure o significado da palavra, porque vai te ajudar a entender a disciplina. Então, o que significa patologia? A palavra patologia, na verdade, ela é agregado de dois termos gregos, patos e logia, que também provém do grego. Patos do grego significa dor, sofrimento, doença. E logos, logos, significa estudo. Ou seja, grosso modo falando, patologia seria o estudo das doenças. Só que para não ficar apenas nas minhas palavras ou nesse conceito muito chulo, desculpa a palavra, mas vamos abordar um conceito mais bem elaborado, como está aí no nosso slide, sei que você está acompanhando agora comigo. Diz assim, que a patologia é, na verdade, o estudo das alterações estruturais, bioquímicas e funcionais nas células, tecidos e órgãos,
sempre visando explicar os mecanismos através dos quais surgem os sinais e os sintomas das doenças. Olha que interessante. Então a patologia não é apenas você conhecer o nome de doença tal, essa é a doença tal, aquela é outro tipo de doença. Não é diferenciar a doença, não. A patologia é o conhecimento do mecanismo em que se dá aquela determinada doença, aquela determinada enfermidade. Quais são os sinais, quais são os sintomas, né? Como é que se dá aqueles sinais e sintomas, os mecanismos envolvidos naquela doença, né? Conforme aquele determinado patógeno, aquele, né, determinada doença. Então a patologia parte disso, explicar os mecanismos que se dá o surgimento desses sinais e sintomas. Olha o que diz o início do nosso conceito: o estudo das alterações estruturais, bioquímicas e funcionais. Por que eu dei a ênfase a esse início do nosso conceito? Porque mais na frente, né, na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre o histórico da patologia. E a patologia, durante os vários anos em que foi se dando os conceitos da patologia, nós veremos esses termos sendo abordados. Ou seja, o conceito que nós damos à patologia nada mais é do que, né, os vários conceitos durante o tempo, né, onde nós fomos abordando, nós agregamos todos esses conceitos de patologia e colocamos em um só. Então as alterações, acreditava-se primeiro que era apenas na estrutura, depois viu que também era nas alterações químicas, e depois viu que era nas alterações celulares, nas alterações teciduais e nos órgãos. Ok, pessoal? A ciência, ela sempre parte disso, né? A primeira disciplina que a gente vê, né, na área da saúde é o que? Primeiro, anatomia, ou seja, precisamos conhecer primeiro as partes do corpo humano. Depois que conhecemos as partes do corpo humano, nós devemos entender o que? A fisiologia, a função daquele determinado órgão, naquele determinado sistema do organismo humano. E depois nós partimos para a patologia. Então tem toda uma linha de raciocínio que nós devemos seguir para entender essa disciplina, para entender a patologia. Então depois que a gente conheceu as partes do corpo humano, a fisiologia, a função daquele órgão, daquele tecido, daquelas células, naquele determinado sistema, nós partimos para as doenças, aquilo que vai, né, poder acometer uma perda de função naquele órgão, naquele tecido, né, naquela célula. Ok? Vamos prosseguir então. Então, pessoal, a patologia, qual o principal objetivo dela? É tentar explicar os motivos pelos quais ocorrem as doenças e fornecer os caminhos adequados para a terapia e os cuidados clínicos. Então é a partir do conhecimento que eu tenho da doença, de sua patogenia, de sua causa, da etiologia da doença, é que a gente vai encontrar os caminhos adequados, né? A melhor terapia, ou os melhores medicamentos para aquela determinada doença. Será que esse paciente ele pode ser cuidado apenas em casa? Será que esse paciente, quais cuidados que ele deve ter durante o tratamento? Será que é caso de ir para um pronto atendimento, para um socorrão? Então tudo isso, a patologia nos ajuda a ter ferramentas, né, a fornecer os melhores caminhos para essa terapia. Lembrando que na patologia a gente estuda os mecanismos que se dá a doença, a forma como se dá, a etiologia da doença e tudo mais. A terapia mesmo, né, os medicamentos, o tratamento a gente vai estudar em farmacologia, farmacoterapia. São outras disciplinas relacionadas especificamente ao tratamento. Mas eu preciso do conhecimento da patologia para me adentrar a uma determinada terapia. Ok, pessoal? A patologia ela ainda pode ser dividida em duas vertentes. Nós temos a patologia geral e a patologia especial. Isso, pessoal, é só para nível didático, viu? Nível de conhecimento mesmo.
A patologia geral, como está aí no slide, ela explica as principais causas das doenças, né, como o próprio nome diz, é geral, e as reações das células e tecidos a estímulos anormais e defeitos herdados. Na patologia especial, ela examina as alterações em tecidos e órgãos especializados que são responsáveis por distúrbios que envolvem órgãos. Agora nós vamos falar agora de algo muito importante, que é o processo de saúde e doença. Eu gosto muito dessa imagem porque ela retrata muito bem sobre esse processo de saúde e doença, que nada mais é como se fosse realmente uma balança, onde em uma parte dessa balança, em uma extremidade dessa balança, nós temos a resistência, que nada mais é do que a nossa imunidade, sendo que essa imunidade pode ser inata, ou seja, nascemos com ela, né, é herdada, né, da mãe através da placenta, ou pode ser uma imunidade adquirida de forma passiva ou ativa, né, passiva, que seja através do contato, né, de certos vírus, bactérias, e ativa, que seria através realmente da vacina. E na outra extremidade dessa balança, nós temos os desafios, que seriam os fatores externos em que nós encontramos no ambiente, certo? Um acidente, algo que pode, né, provocar uma alteração da nossa saúde, uma perturbação da saúde, certo, pessoal? Então, quando nessa balança, nossa imunidade inata adquirida, né, a nossa resistência, ela é maior, ou seja, ela está mais pesada do que os desafios, significa que a saúde vai prevalecer, né? O lado da balança vai ceder para a saúde. Agora, se for o caso inverso, né, o que vai acontecer? Né, se nós tivermos pouca imunidade, né, pouca imunidade inata ou pouca imunidade adquirida, o que vai acontecer? Nós vamos ser mais propícios, né, mais vulneráveis à doença. Então a balança vai ceder para o lado dos desafios encontrados no ambiente externo. Ok? Então é basicamente isso, né, que a gente vê nesse processo saúde e doença. Espero que até aqui vocês estejam entendendo. Qual é o que nós vamos ver agora daqui para frente? São os conceitos de saúde que eu preciso saber, nós precisamos saber para dar prosseguimento a essa disciplina, e o que seria doença, ok? Olha aí, pessoal, saúde, né? Coloquei o conceito de saúde para a Organização Mundial da Saúde, né? Então não é qualquer órgão, qualquer pessoa que disse esse conceito, né? A maior organização aí da saúde que nos diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Pessoal, isso é muito importante e eu quero que vocês realmente estejam com isso em suas mentes, de que a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, para ficar bem mais claro, bem mais visível para vocês, um mendigo, ele está em seu completo estado de bem-estar? Não, né? Ele está num ambiente físico, né, propício a várias doenças. Mentalmente, com certeza está abalado, né? Talvez até mesmo possa ser que seja uma pessoa com surto mental e esteja então no estado de mendicância. E a questão social, está longe da família, do conforto, né, familiar. Então o mendigo ele não está em um estado de saúde
pleno. Não, pelo contrário. Outra coisa que a gente também não lembra quando fala em saúde. Por exemplo, pessoas viciadas em jogos eletrônicos. Já foi considerado também é considerado como problema de saúde pública. Problema de saúde pública, isso mesmo. Né? Porque uma pessoa que é viciada em jogos eletrônicos, às vezes não come direito, mentalmente pode ser que também esteja perturbada, socialmente também, porque é uma pessoa que fica muito tempo reclusa em seu quarto, fora do contato social. Então também não está uma pessoa que é viciada. Qualquer outro vício, né? Apenas estou citando alguns exemplos. Não está em seu pleno estado de saúde. Ok, pessoal? Então saúde não consiste apenas na ausência de doença, né? Consiste em seu completo estado de bem-estar físico, mental e social. Ok? E doença? Né? Que é saúde, e doença seria o quê? A perturbação da saúde, que isso também foi a Organização Mundial da Saúde. Então, o mal-estar causado por distúrbios físicos, mental e social seria a doença. Só ressaltando algo muito importante, eu quero que vocês guardem muito bem. Para eu ter uma doença, eu tenho que ter sinais e sintomas. Por que eu falo isso? Eu sei que vocês conhecem um termo muito conhecido mesmo, durante aí o fundamental, o ensino médio de vocês, que seriam as DSTs, certo? Sei que você está aí nesse momento, né, captando, me ouvindo, bastante atento. Então as DSTs, né, você lembra, né, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, isso mesmo, você lembrou. Então as DSTs antigamente eram as doenças, né, que eram através do sexo desprotegido, né, das relações desprotegidas, relações sexuais desprotegidas. Então, ocasionava essas doenças. Só que o Ministério da Saúde percebeu que muitas dessas doenças, na verdade, não são doenças. Por quê? Porque não apresentam sinais e sintomas. Então, o Ministério da Saúde, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, cunhou um novo termo para essa sigla, que não é mais DSTs. Agora são chamadas de ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis, porque uma infecção não necessariamente vai ter sinais e sintomas, a doença sim. Então por isso teve que mudar o termo de doença para infecções, porque muitas das infecções sexualmente transmissíveis, elas não apresentam, na verdade a maioria não apresentam sinais e sintomas. Às vezes nós temos a aparição de uma ferida no início, né, de determinada doença, que não vem um caso de dizer qual, porque vocês vão ter disciplinas que vão falar. Talvez a gente vai ter até espaço de falar elas também aqui para vocês. Nós vamos ter infecções em que no início da doença vai aparecer uma feridinha e uma leve coceira, mas que em 2 em 3 dias ela desaparece. Mas você continua infectado, continua com a bactéria em seu organismo. Mas ela não vai ter manifestações clínicas, você não vai ter manifestações clínicas. E muitas vezes só vai ter sinais depois de um quadro bem mais avançado. E o tratamento, consequentemente, também vai ser muito mais complicado, né? Às vezes a pessoa pode chegar até o óbito por conta disso. Certo, pessoal? Então não esqueçam disso, que para ser doença eu tenho que ter sinais e sintomas. E qual seria a diferença de sinais e sintomas? Outra coisa que eu quero que vocês também lembrem de mim, né? Lembrem dessa explicação. Sinais é sempre quando o outro percebe em você. Exemplos, né? Porque
Nós gostamos de exemplo. Um exemplo de um sinal que os outros percebem em nós. Queda de cabelo, é um sinal. Amarelidão, né? Você fica amarelo, é um sinal. Então tudo aquilo que o outro percebe, né? Coriza, é um sinal, né? A pessoa está aqui com coriza, é um sinal. É um espirro, né? São sinais, certo? Agora, exemplos de sintomas. Sintomas são manifestações em que o outro não percebe. Então, sintomas ele é mais subjetivo. Apenas você vai sentir. Por exemplo, uma dor de cabeça, cefaleia, é um tipo de sintoma. Náusea, fraqueza, certo? Mal-estar, tudo isso são sintomas. Então, sinais é tudo aquilo que o outro percebe. Quando eu falo o outro, pode ser um médico, pode ser o farmacêutico, o técnico de farmácia, o técnico de enfermagem, não importa. O outro vai perceber. E os sintomas são manifestações clínicas subjetivas, em que apenas você ou a pessoa que está sentindo pode relatar, né? Fraqueza, mal-estar, dor nas costas, tudo isso são sintomas dependendo da doença, né, da patologia. Certo, pessoal? Vamos prosseguir. Para finalizar a nossa mini aula aqui de introdução, nós temos aí então, né, doenças que podem levar à morte e uma saúde positiva, né? Lembrando que nós sempre vamos ter durante nossas vidas comportamentos negativos que podem sim levar a nos acometer de certas doenças, a deixar nossa imunidade mais frágil, né? Nossa imunidade ali adquirida, nossa imunidade bem mais frágil, e nós vamos ter comportamentos positivos, né? Então esse slide ele é bastante exemplificativo, certo? Então o sedentarismo ele pode ser um fator de risco para hipertensão, obesidade, diabetes e depressão, né? Sempre quando chega alguém, seja na farmácia, para conversar, a gente deve perguntar para ela: você pratica algum esporte? Você faz algum esporte? O que você gosta de fazer? Certo? Então, comportamentos positivos podem levar a um prolongamento da vida. A prática de exercícios físicos pode proporcionar uma vida bem mais saudável, bem mais longa, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida. Então, quem gosta de andar de patins, é um hábito saudável, praticar esportes, andar de bicicleta, dar uma corridinha, caminhar. Todas essas atividades vão fazer com que você fortaleça a sua imunidade, com que seu corpo saia do estado de conforto e entre no estado de atividade, certo? E tudo isso é bom para o nosso organismo. Não significa que por você ser atleta ou praticar esporte constantemente, você não seja acometido de uma doença, né? Uma virose, por exemplo. Não, você pode sim ser acometido por ela. Mas talvez os sinais e sintomas, ou até mesmo as sequelas dessa doença seja menos grave do que numa pessoa que tem a vida sedentária, tem uma alimentação desregulada, não se alimenta direito. Certo, pessoal? Todas essas informações que eu estou dando, todas essas informações passadas para vocês, são informações que vocês devem guardar, porque vocês vão precisar no balcão da farmácia, vão precisar no local de trabalho, no consultório, onde você estiver atuando. Você deve ser um emissário de boas notícias, uma pessoa que está ali para dar informação, para informar, para aconselhar, certo? Quanto mais você aconselha a pessoa, mais ela vai se sentir acolhida por você. Então você, como profissional da saúde, já se sinta assim, né? Vocês estão aí
no curso, alguns já estão quase terminando, ainda estão no início, mas eu quero que você vista a camisa e você se sinta realmente parte, né? Faça parte dessa nação, desse pessoal da saúde que ama a sua profissão, certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês e espero vocês na nossa próxima videoaula. Fique com Deus.